Lição número 1225. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. باب الوضوء من القبلة وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar se há obrigação de se fazer o wudu após beijar. Se beijar quebra a ablução ou não quebra a ablução. Portanto, esta será a nossa conversa de hoje, neste tempo bem curto. Portanto, temos dois hadiths que iremos partilhar aqui, principais desta coletânea do Imam Abu Daud. Vamos falar o hadith da Aisha radiallahu anha, duas narrações, que a primeira narração vem que Aisha narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam beijou a Aisha radiallahu anha e depois não fez ablução. E na outra narração, também de Aisha radiallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam beijou uma das suas esposas, em seguida ele saiu para o salah, foi fazer salah em congregação, walam yatawadda. Urwa, que é um dos narradores do hadith, diz: eu disse para ela, man hiya illa anti, quem pode ser essa esposa senão tu? Então Aisha radiallahu anha sorriu quando ele colocou esta questão. Portanto, com estes dois hadiths que nós temos aqui hoje, fica claro que o beijo não quebra a ablução, com essas duas narrações que Imam Abu Daud traz. Primeiro hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam beijou ela, a Aisha, e não fez ablução. Segunda narração é que o profeta sallallahu alaihi wasallam beijou uma das suas esposas e foi para o masjid e não repetiu a ablução. Esta é a posição que alguns ulamás optam, falando concretamente dos alims que optam por esta posição. Nós vamos encontrar esta posição de Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas radiallahu anhuma, Ta'us, Imam Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri. E estes dois hadiths que nós mencionamos é prova clara que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez algo e ao mesmo tempo isto não quebrou a sua ablução. E não só, tem ainda uma outra narração que vem, não é, no Muslim, assim no Tirmidhi, de Aisha radiallahu anha. Ela diz que ela estava deitada na cama e procurou pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a rezar, ela estava deitada, então ela esticou a sua mão e tocou na parte interior dos pés do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, não é, a fazer o salah. E o profeta dizia ainda no sajda, Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatik. É um dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer: oh Allah, eu peço a tua satisfação e peço refúgio da tua zanga. E no outro hadith ainda de Aisha radiallahu anha, ela diz que eu estava deitada no meu quarto e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer salah e o quarto era tão pequeno. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam quisesse fazer sajda, ele tocava nos meus pés e eu encolhia os pés e o profeta sallallahu alaihi wasallam se prostrava, fazia o sajda. Quando ele levantasse para continuar com o seu rakat, com o salah, então Aisha radiallahu anha diz que eu esticava os meus pés. Portanto, esta é a prova ainda que suporta
a permissibilidade ou a questão do beijo não quebrar a ablução. Mas nós vamos encontrar do outro lado os sahabas como Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Umar, Zuhri, Malik bin Anas, Auza'i, Imam Shafi, Imam Ahmad, Ishaq. Todos esses são de parecer que o beijo quebra a ablução. E qual é a base que eles têm para defender esta posição? Até como Imam Tirmidhi menciona num dos seus pareceres sobre o mesmo tema, ele diz: essa é a posição de muitos sábios, até dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o wudu quebra através do beijo. Qual é a posição, qual é a base para sustentar essa posição? É o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se vocês tocarem na mulher, então o wudu torna-se obrigatório. Aqui o ayat fala da ablução, assim como fala de banho obrigatório. Portanto, para esses imãs que mencionamos, dizem que quando a pessoa toca a mulher, não é? Tocou na mulher, tocar fisicamente com a sua mão, então o wudu torna-se necessário ou o wudu quebra. Portanto, a base é este versículo do Corão. E quanto ao hadith de Aisha radiallahu anha, que o profeta estava a fazer salat e ela tocou no profeta, provavelmente tenha tocado com um pano na mão, não seja o contato direto e físico, direto no corpo do profeta. E no salat também, onde Aisha diz que ela tinha que dobrar os seus pés, provavelmente seja com um pano. Aisha estava coberta e o profeta tocava nos pés da Aisha com o cobertor e não existia um contacto direto. Enquanto que Imam Abu Hanifa, como outros que defendem que o beijo não quebra o wudu, este versículo do Corão, como é que responde? Que Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Aw lamastumun nisa", este lams, que tocar na mulher, refere-se a ato sexual. E Ibn Abbas, que é o melhor comentador do Corão, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para ele, não é? Como se fosse um indivíduo que pudesse comer. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para que Allah desse percepção do Corão a ele. Abdullah ibn Abbas, neste versículo, ele diz, não é, al-lamsu al-madhkuru fil aya huwa al-jima'. O tocar que vem mencionado neste aya é relacionado ao ato sexual e não o toque físico. Portanto, temos aqui duas posições dos ulama. Imam Abu Hanifa, não é da posição de que o toque não quebra a ablução, enquanto Imam Shafi e Imam Ahmad bin Hanbal também são da posição, Malik bin Anas, Auza'i, e todos são da posição de que aquele que tocar a mulher e o wudu torna-se inválido e ele terá que repetir a ablução para voltar a fazer o salat. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, نستغفرك ونتوب إليك.